Philippe Petit. O equilibrista se equilibra na corda bamba, entre dois prédios. Se equilibra com apenas um pé, como no jogo de amarelinha. Caminha na corda bamba com um passo após o outro. É pesada a barra que segura nos braços e balança como um remo. Se equilibra com o corpo duro no alto, como um bailarino de Bolshoi. Se equilibra entre o sonho e o desastre, entre as torres do World Trade Center, como se equilibravam em 11 de setembro. A ideia foi começar com um poema meu, né? Sim. Quem teve a ideia é o Lucas, né? Então ele vai encerrar com um poema dele. A gente gosta muito de literatura, né? E a gente teve a ideia de começar a falar sobre literatura com outras pessoas, né? Seria uma forma de ser visto, de ser observado também, né? Multiplicar. E sim, encontrar outras pessoas que gostam dessa experiência, né? Então, acho que é uma iniciativa legal. A ideia era que a gente gravasse falando sobre a experiência do feminino, né? Embora tenha ficado muito vago também, né? Tá, a gente vai falar de feminino, evidentemente dentro da literatura, né? Mas a gente pode passar pela poesia também, de modo geral, pela psicologia, né? E a ideia é que fique meio solto assim mesmo, que a gente vai conversando, né? As cervejas já estão pela metade, né? Então... Hoje o papo pode render, né? Mas é isso. Eu pensei inicialmente a gente falar, por exemplo, de alguns personagens da literatura, e eu acho que alguém que gosta tanto de Clarice pode falar, por exemplo, de Macabeia, né? Essa personagem central da Hora da Estrela, que acaba dizendo sim para tudo, né? E esse sim é o que começa a história, né? A célula disse sim para a outra, assim sucessivamente as coisas vão se constituindo, né? O sim ele abre portas, né? E é curioso porque a gente pode identificar também essa figura de Macabeia, a própria vida de Clarice, né? À medida que Macabeia, tal qual Clarice, é uma retirante, né? Então essa mulher que é perdida, desorientada no espaço, né? Essa mulher que é ucraniana e mantém o sotaque, você percebe a forma como ela fala nas entrevistas, né? E ao mesmo tempo é uma autora que trabalha com a língua brasileira, com a língua portuguesa, né? A língua da Clarice, né? E inclusive criticam ela por ser muito hermética nesse sentido também, porque ela vive na língua dela, né? Naquele labirinto clariciano. Clarice é um labirinto, né? Sim. Não pensando só Macabeia, mas outros textos também, com contos fascinantes. As correspondências da Clarice com o Fernando Sabino, por exemplo, eu acho fantástico. Mas voltando ao tema do feminino, né? A personagem de Macabeia eu acho que vale a pena a gente comentar, a gente podia falar alguma coisa sobre, né? Tem a Eunice, do Chico Lopes também, com Corpos Furtivos, que é um romance mais sensual do autor, que explora justamente uma personalidade feminina complexa. Vale a pena por a esse dele, né? O que você tem a dizer sobre Macabeia nesse sentido do feminino? É engraçado pegar Macabeia no sentido... Eu acho que a própria palavra feminino traz uma questão de feminilidade ali no meio. E ela é o oposto disso, né? Não, ela é o avesso de tudo, né? Tá no coração, tá perto do coração selvagem mesmo, nesse aspecto. Até tem um trecho que ela fala que ela é seca por dentro, né? Que ela jamais produziria algo. E eu acho legal como ela é feminina sem ser esse corpo que exige uma sedução. Sim, mas ela fisicamente é interessante, ela tem olhos só dela, né? Clarice Lispector, ela tem um movimento nesse sentido. E a forma como ela olha pro mundo, né? Ela é meio blasé, nas entrevistas mesmo você percebe, não tô afim, não quero falar disso, né? Ela é dela, assim, né? E teve casos de amor com pessoas bem famosas até, além do Fernando Sabino, tem outras personalidades também. Então é interessante também entender essa vida do feminino na Clarice, né? Pensando nas relações afetivas que ela tem. Eu disse das cartas, né, que ela escrevia. A própria literatura dela é assim, né? Porque você tem, tirando a Maçã no Escuro, o resto é todos os protagonistas femininos. Sim, Clarice é profundamente feminina nesse sentido, né? Claro que tem outras autoras também que eu acho que vale a pena conhecer, né? Eu gosto muito da Lídia Valmos Teles, por exemplo. Eu amo a Hilda Hilst, eu acho que são fantásticos. A Hilda consegue trazer um pouco de erotismo para os textos também de uma forma muito curiosa, né? Essa noção do erotismo no feminino eu acho interessante, porque historicamente se constituiu a ideia de que, levando em consideração a religião cristã, de que a sensualidade é algo que deve ser descolado do feminino, né? A
Maria é uma mãe, né? Mas uma mãe virgem. Então, ou seja, a dimensão do sexo é descolada dessa constituição. O próprio feminino, ao longo da história da religião cristã, foi muito deixado de lado, né? À medida que a figura de Maria surgiu apenas no século XIX. Pensa-se no feminino em alguns momentos, né, em alguns rituais da igreja. Né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, que a igreja é a noiva de Cristo, então a igreja ocupa esse espaço do feminino. Né? Mas, tirando esses aspectos, eu acho que sobra muito pouco espaço, né, do feminino nessa religião. Né? Eu acredito que a tradição cristã é uma tradição masculina, é uma tradição religiosa, que visa esse aspecto que tem a ver com ânimos, né, com logos, né? Deus é a razão de tudo, né? Deus é o sentido lógico das coisas, daí o logos, né? E qual é o aspecto então feminino do sagrado? Esse interessa mais, esse é o que tem desnorteado as minhas pesquisas, as coisas que tenho lido, né? A figura de Pombagira, por exemplo, eu acho uma figura impressionante, né? Por exemplo, vamos falar arquetipicamente da experiência do amor, sempre as representações femininas, você percebeu? Vênus para os gregos, né? O Afrodite, Brunilde para os nórdicos. No Brasil a gente tem a Pombagira que vai falar de amor. Se você quiser falar de amor com Exu, ele vai rir na sua cara, né? Pombagira é que cuida desses assuntos, né? Então é uma entidade feminina. É como se, nessa situação específica, né, da ideia de que a sexualidade fosse descolada do feminino ou da mulher, como se a mulher não fosse negado para ela essa experiência sexual, é um crime contra a própria, uma agressão contra a própria feminilidade. A feminilidade expressa essa dimensão do erotismo. Eu tenho um livro de Prior chamado A Prostituta Sagrada, nem seu come, uma coisa assim, a autora, em que ela vai narrar a existência de templos na qual as mulheres contemplavam, adoravam a Deus. E tinha uma delas, inclusive, que encarnava a Deus, ou seja, era a representação encarnada de Deus na Terra. E elas realizavam experiências sexuais com homens porque seria uma forma de elas se conectarem com esse sagrado feminino. Ao olharem para o próprio corpo nu, estariam olhando também para o corpo da deusa. E seria uma forma, inclusive, dos homens se reconectarem com a experiência do sagrado feminino através do sexo, olharem para o feminino através do sexo, olhando para o corpo dessas mulheres através do corpo. Então, ou seja, esse livro eu acho que nesse sentido é muito libertário, principalmente no movimento feminista hoje, desse empoderamento sexual. Né? Então, as mulheres podem escolher sentir prazer, né? As mulheres podem, sobretudo, entender que a experiência sexual, erótica, é uma característica intrínseca do feminino. Né? O homem existe na experiência contemplativa desse feminino. Né? A dimensão erótica do homem surge a partir daí, do olhar, né? Para essa expressão do feminino. Né? Então eu acho muito curioso esse processo e nesse sentido vale a pena a gente entender como se constitui essa sensualidade, essa sexualidade feminina ao longo da história, que eu acredito que com a influência do cristianismo tenha sido prejudicado. Outras facetas da mulher também, em relação relativa ao sagrado, né? Não só a sensualidade, a sexualidade. Né? Embora eu ache um arquétipo impressionante essa figura de Maria, né? Eu tive uma experiência, enfim. Eu me apaixonei, me encantei por uma moça, e uma moça que tinha um filho, ela tem 30 anos, tinha uma menina de 8, e fiquei supervisionalmente curioso. Que experiência que é essa? O que você pode sentir com a menina nos braços, entendeu? Que experiência é? Eu tenho uma amiga que a gente foi num show uma vez e estava tocando música, foi super gostoso, e ela, embora ela fosse muito magrinha e a filha dela com 8 anos também era uma coisa muito pesada, ela ficava com ela nas costas, dançava com ela, pulava na hora do refrão. Eu achei que experiência intensa essa, íntima, que apenas essa experiência eu não sei o que é, essa experiência só ela sabe, né? E eu achei aquilo tão forte. Em determinado momento, uma vez eu dei uma carona para uma moça que havia sido expulsa de casa porque o marido enciumado expulsou ela com a filha de 6 anos de idade. Era uma mulher grávida, inclusive. Estava com uma filha de 6 anos de idade, com chinelo de dedo e com mochila das costas, da mochila da escola das costas da menina, sabe? Então assim, cara, essa mulher é uma mulher no mundo, sabe? Uma criança. Essa mulher, essa amiga do show é uma mulher com uma criança no mundo. Essa moça na qual eu me apaixonei é uma mulher com uma criança no mundo. Maria é uma mulher com uma criança no mundo, sabe? E nesse arquétipo de Maria, né, quando Maria olhava Cristo, essa figura humana de Cristo, que foi gerada dela, ao mesmo tempo é sagrada, né? Eu imagino que quando essas minhas amigas olham, essas mulheres que eu conheço olham para os filhos, é como se estivessem olhando para Deus também. Ou pelo menos com expectativa de Deus, sabe? Com esperança. Pelo menos a experiência que me causa, acho que experiências do tipo que me levaram a estudar o feminino, né? Querer ler mais sobre esse assunto e me interessar mais, né? Mas e você, Lucas? O que você acha de tudo isso? Olha, me levou muito para uma questão de...
por que o feminino, sempre essa ligação, por que o feminino e a maternidade, o menino, a menina e a mãe, por que isso é o feminino, sabe? Isso devia ser um trabalho conjunto, né? Por que quando é mais forte essa cena de uma mãe com uma filha, um filho, do que essa ausência do pai? Essa ausência de alguém que esteja ali ajudando de alguma forma. Eu encaro essa experiência, eu que considero isso muito importante para mim, e acredito profundamente nisso, é que essa minha iniciativa de querer olhar esse feminino, olhar essa mulher com a criança, é uma forma também de olhar para o masculino, de me ver como um homem nessa função. Então, é também uma tentativa, exato, uma tentativa de compreensão, ao olhar para o feminino, uma tentativa de compreensão do masculino em mim. Como eu me relaciono com uma mulher tem muito a ver também com o homem que eu quero ser, né? Então, eu acho que bom, tô tendo uma sessão de terapia isso aqui, né? Mas eu acho que meu interesse vai mais para esse caminho mesmo. E você acha que tem nesse encontro, tem algo de enxergar também uma coisa feminina no masculino? Profundamente, assim, no sentido de que, como Jung pensa assim, né? Ele vai dizer que o homem projeta a ânima, né? Que é essa entidade feminina que está fora, né? E, bom, tem livros interessantíssimos que vão falar dessa presença desse feminino enquanto ânima, né? Alguns romances mesmo, no Dostoiévski, que aparecem essas personagens femininas interessantes nesse sentido. Lolita, Nabokov, a Lolita era essa ânima também, fazia essa função, porque colocava ele em contradição, fazia ele pensar sobre si o tempo todo, né? E leva em consideração também o aspecto moral do Humberto, né, o personagem central da narrativa, porque é a medida dessa paixão desenfreada que ele tem pela Lolita que faz pensar realmente nas paixões que ele já teve, tanto que ele faz essas associações ao longo do livro, faz com que ele tenha medo de perder a Lolita, ou seja, é uma menina de 12 anos de idade que mora com ele, quer dizer, é algo que pertence a ele dominou ela completamente. E ao mesmo tempo existe um enorme angústia de perdê-la, parece que ele nunca tem Lolita, a Lolita sempre falta. A ânima é isso, a ânima não pode ser apreendida, a ânima não é conquistada pelo ego, a ânima é o que conduz o ego, esse feminino que leva o homem, faz o homem ter tomar iniciativas heróicas, né? Essa experiência que não pode ser capturada, né? Não pode ser apreendida. Tem um filme chamado Her, inclusive quem protagoniza o Joaquin Phoenix, na qual, inclusive, quem faz a voz da secretária eletrônica é a Scarlett Johansson, né? A história de um homem que se apaixona pela secretária eletrônica. E, bom, mas sabe, com a voz dela também fica difícil não gostar do filme, né? Ela captura bem isso mesmo e anima essa voz, né? Essa coisa impenetrável, que é inconquistável, que é irrealizável, né? Mas que faz os homens tomarem iniciativas heróicas, né? A anima produz isso no homem. No mito Orfeu e Eurídice, por exemplo, Orfeu é um poeta, ele é um bardo, e é perdidamente apaixonado por Eurídice. E ela, em um momento, é picada por uma cobra, e assim é levada para o submundo, ela morre, né? Então ela passa a pertencer a Hades. E Hades é um inferno, né? E Orfeu não se vê na possibilidade de viver sem Eurídice, então ele vai no inferno em busca de Eurídice. E ele entra no inferno, olha que interessante, com a poesia, né? Porque ele acaba seduzindo os Cerberus, né? Que são os 3 cabeças que guardam os portões infernais, com a poesia, né? Ele seduz o Hades com a poesia. Quer dizer, a poesia enquanto instrumento do artista para dialogar com a ânima, né? E pode dialogar com esse feminino, né? E à medida que ele seduz Hades faz um pacto com ele, diz que ele poderia sair com Eurídice para fora do inferno, no entanto ele não deveria olhar para trás. Eurídice ficaria um pouco atrás dele e ir à frente. Ele deveria confiar que Eurídice estivesse atrás dele todo o tempo, não podendo olhar para trás. Só que assim, o amor ele é impossível mesmo, ele não se realiza. Na medida em que ele está saindo da porta do inferno com Eurídice, ele não resiste e olha para trás. E os demônios buscam Eurídice de volta para o inferno e ele a perde de vez. A alma é isso, né? Esse mito vai falar da vida lógica da alma, né? Que é esse movimento em que o ego faz em relação a si mesmo, né? E precisa da ânima. A ânima ela é um estágio psicológico intermitente entre a vida puramente inconsciente, da existência dos arquétipos e o ego, né? A ânima é como se apresentasse ao ego elementos inconscientes, é como se fizesse essa condução, né? Para essa jornada interna do homem dentro de si mesmo. Quem é o barqueiro, né? A ânima é essa que conduz o homem a tomar iniciativas heróicas, né? A fazer coisas que talvez ele não fizesse. O homem, quando perde a ânima, perde a própria alma. Não é mais ninguém, assim. Não tem mais sentido para viver. E o mesmo acontece em relação ao ânimos da mulher, né? É interessante tentar identificar essa figura do ânimos, né?
a gente pode pensar na experiência do amor entre o homem e a mulher, né, no mito Eros Psique, né, e o Eros compõe essa dimensão de ânimos. Né. Tem um livro interessante chamado She, do Robert Shah Johnson, que vai fazer uma análise do aspecto do feminino através do mito do Eros Psique, né, e esse em especial vai falar justamente do processo de individuação feminina, né, ou seja, a experiência de individuação, que é esse estágio de progresso do ego em relação a si mesmo, assim, que o Jung chama de self, que é inconsciente, se dá pela experiência do amor. O amor promove essa experiência de individuação, né? E é muito interessante assim, esse processo todo, acho que vai muito pela leitura, e em especial identificar também essa característica do ânimo e da ânima no mito, né? A psique, inclusive o termo é bem sugestivo, ela representa a consciência. Então a consciência em relação ao amor, como que a consciência se projeta no amor, né? Como que a consciência se projeta nas funções do amor, né? Como que a consciência quer se realizar no amor, à medida em que no mito mesmo, a psique, ou psique, ela deve fazer diversas tarefas a Afrodite, que é a deusa do amor, para poder ter Eros novamente, né? É um mito muito interessante, né? Porque ao mesmo tempo que Eros ele é um sedutor, ele é um deus, né? Um deus do amor, ele seduz, Eurídice precisa ser apaixonado por ela, só que coloca uma condição: você não deve ver meu rosto. À medida que você me vê, que você me encontrar, você me perde. Ponto. E isso virou uma condição muito prejudicial para Eurídice, pelo menos a Michelle, porque embora ela ficasse no castelo dele e ele fosse um espaço mágico, sabia inclusive que ele a amava, ainda assim ela queria saber quem ele era, né? E à medida em que ela tenta descobrir, o amor se perde. O amor ele precisa desse mistério, né? O amor ele precisa saber dessa coisa, dessa pessoa que você não sabe bem quem é. Se você ama, você não sabe bem quem ela é, né? E ele vai mais ou menos por esse caminho, né? O livro é interessante, o She, do Robert Shah Johnson, embora o Eric Newman, né, um autor indiano muito interessante também, escreveu bastante coisa sobre esse mito. Tem Eros Psique, que é o nome do livro dele também, escreveu A Grande Mãe, que é um livro fabuloso dele, é o mais importante, inclusive, que ele dedica especialmente à experiência do feminino, né? E ele vai, ao longo das descrições mitológicas todas, tentar compreender esse feminino, né? A dimensão do mito em si, dos mitos de modo geral. Eu especialmente gosto muito de me situar nos mitos porque são narrativas, né? E as narrativas, elas falam muito da gente, né? É possível estabelecer contato com elas, né? E elas dialogarem muito com esse nosso universo, né? E o que torna o mito interessante é porque ele é atemporal, ele não se perde, né? Parece que ele se realiza em todo o tempo histórico, em todo o contexto, né? É o que o Jung veio falar da dimensão do arquétipo também, né? O arquétipo tem essa característica, né? É assim que ele se realiza, né? E ele se realiza em todo fenômeno, sobretudo, né? Então também essa dimensão fenomenológica da psicologia indiana chama bastante atenção, acho bem interessante, né? Bom, mas enfim, eu vou me estendendo. O que você acha de tudo isso? Me remeteu uma coisa, quando você estava falando lá atrás ainda dessa questão da mãe com a filha, essa cena me lembrou muito, eu leio muito mulheres contemporâneas. Sim. E eu percebo o movimento dentro dessa literatura muito maternal. Então você encontra isso no Não Fosse as Sílabas do Sábado, da Mariana Salomão. Essa questão dessa mulher grávida que passou por um incidente ali. Ela é acolhida por uma outra mulher que também faz parte do incidente. E a partir desse incidente elas têm uma conexão, elas criam um certo vínculo ali. E é um livro todo de mulheres, porque ela tem o apoio dessa vizinha, ela está grávida de uma menina e ela tem o apoio da empregada doméstica dela, que trabalha na casa dela. Isso me chama muita atenção, me interessa muito recentemente, que me atingido, é esse coleguismo feminismo, né? Então, feminino. Quer dizer, esse grupo de mulheres, todas as mulheres se ajudam, né? Se autorrealizam. No livro da Laura Gutman, né? Um livro de uma analista indiana, ela é médica também, e ela, nesse livro, ela vai fazer uma análise sobre a experiência da maternidade. E ela vai falar justamente dessa experiência de coleguismo feminino, né? Então, a experiência da mulher em relação a semelhança com a própria mãe. Ora, porque agora ela é mãe também, né? E ela é além de tudo é filha. Então que relação ela estabelece com essa mãe, né? Quando engravida? Então esse coleguismo feminino existe aonde? Essa mulher que engravida, ela vai ter amigas que já engravidaram para falar dessa experiência? Porque é uma experiência muito íntima materna. A experiência da maternidade é o ápice da vida sexual de uma mulher. Ponto, né? Não estou falando com isso que o fato da sexualidade ser única e exclusivamente legítima com a experiência sexual, com a experiência materna, né? Quer dizer, a sexualidade só se realiza com a maternidade, longe disso. Sobretudo eu acho que a mulher deve sentir prazer,
né? Mas biologicamente falando, é o ápice da vida sexual de uma mulher. E a relação mãe-bebê também, porque é uma relação corporal, física ali, né? E é curioso isso, porque quando a gente fala dessa experiência, né, a mãe é o bebê é a mãe, como se fosse uma coisa só. As mulheres entendem assim, principalmente quando engravidam, sabe? Porque gera dela, vem do corpo dela, né? Se localiza nela. E ao mesmo tempo ela é ela própria e ela mãe, né? Então se a Ana engravida, a Ana é a Ana e a Ana é mãe do Ricardo, sabe? E essa dicotomia, essa ambivalência é uma coisa que vai constituir por sempre a vida da mulher depois que ela engravida, né? E eu acho profundamente curioso esse livro da Laura Goldman. Ela vai falar sobretudo da depressão pós-parto, né, que é um tema que me chama muita atenção nesse sentido, né? Tem um livro curioso que é do... não fiz o nome do autor. Ou inclusive rendeu o filme do Polanski, né? O Beijo de Rosemary, que é um livro interessante na qual a personagem central ela tem um relacionamento com um homem que é um ator, embora que seja um ator frustrado, não conquista nada com aquilo. Ela se feliz com ele, né? Pretende inclusive ter um filho. Em determinado momento, numa noite, ela está dormindo e ela percebe o marido tendo relações sexuais com ela, né? Ao longo da história você vai entendendo que, na verdade, essa ideia do estupro, do abuso sexual nessa cena, ou seja, ela está dormindo, ela não está consciente e o marido está lá querendo transar, né? Ela vai entendendo que ao longo da narrativa o marido na verdade fazia parte de uma seita satânica e quem transou com ela foi o próprio diabo. Imagina isso. Porque ele prometeu ao diabo a esposa como receptáculo do anticristo, para gerar o anticristo. Então seria ela mesma gerando o filho do diabo. Essa eu acho uma metáfora surpreendente para falar da experiência de depressão pós-parto, né? Quer dizer, essa relação ambivalente da mãe com a criança que inclusive é uma intrusa, né? Como gerada fora da consciência dela, da escolha dela e assim por diante. Quer dizer, é profundamente interessante essa história, assim. Eu acho que fala um pouco disso também. Eu não sei porque a gente não vai dizer sobre depressão pós-parto necessariamente, mas assim, eu acho muito interessante, né, a gente debater sobre isso. E também é uma faceta da experiência feminina, né? Maternidade não é um mar de rosas mesmo, não. Sim. A maternidade também causa sofrimento, né? Eu acho que isso, inclusive, é uma punição divina, né? Deus diz, olha, quando as mulheres engravidarem, elas vão sentir dor, né? Talvez seja essa dor se mantenha pro resto da vida também, né? E é uma experiência interessante da gravidez. Eu acho surpreendente. Não sou pai, não sei abstrato. Eu acho que é por conta disso que eu acho tão interessante. Mas o interessante é que nesse livro ela tem esse círculo de mulheres ali, mas ela tem uma grande problemática com a mãe. Uhum. A mãe, ela sempre tem aquela dificuldade ali. Você sente que tem uma tensão entre as duas em todo o livro. Que ela é processual. Uhum. E ali, a partir daquele momento que você acompanha a história, você vê que não é dali. Já vem de antes. Uhum. Interessante. Pensando nos romances, de modo geral, eu gosto muito de pensar no romance do Chico, né? O Corpos Furtivos, Chico Lopes, que assim, é um extraordinário, Daniel Jabuti, um extremo corredor. E ele tem uma profundidade nos textos que me impressiona bastante. E eu conheci bastante as obras dele com personagens centrais masculinos, né? E sobretudo a ideia de... Nos personagens masculinos, sobretudo, a ideia de insegurança. São sempre personagens muito inseguros. Sempre personagens que são homens, mas que olham para outros homens com muita insegurança. Tem uma cena que ele descreve o personagem central dentro do banheiro e aparece outro, também no banheiro público. E esse outro vai cada vez mais se aproximando dele. E aqui você não sabe, que ela criando uma tensão que você não sabe se é sexual ou se vai ser uma tensão de briga, de conflito, mas aquilo existe. Então, quando ele cria personagens masculinos, ele sempre dá atenção também para outros homens, entendeu? É uma relação de competição entre homens. Sempre existe essa tensãozinha entre homens nos romances do Chico. E o Corpos Furtivos, em especial, ele traz uma personagem central feminina. Eu achei deslumbrante porque ele fala da vida sexual de uma mulher, né? De uma mulher que em si é completamente platônica. Ela se apaixona por um rapaz que ela vê passando na rua, ela sente o cheiro do rapaz, ela gosta dele, gosta de ver a verdade na qual ele andava, a forma como ele andava, a forma como ele se vestia, a forma como ele falava. E pra ela, inicialmente, foi só um flerte, aquela imagem capturou, ela ficou plenamente apaixonada com aquele homem, né? E ela vai conhecendo outros homens ao longo da narrativa que vai só expondo ela sexualmente, à medida de um certo ponto como objeto. Esses homens que aparecem sempre são homens que ela não consegue estabelecer vínculo afetivo nenhum, né? Mas ao mesmo tempo existem, são fugentes, então é uma forma de progredir em relação à sua própria sexualidade. E ela, quando a gente fala do colequismo, feminismo, né, tem como acontece também o seu inverso, né?
como uma mulher oprime a outra, né? Porque ela tem uma irmã, e a irmã é extremamente moralista, religiosa, e a irmã exerce muito poder e influência sobre ela. Em determinado momento o romance a irmã morre, e as coisas começam a mudar pra ela nesse sentido, né? Mas essas sacadas, essas viradas ao longo da narrativa do Chico são muito sutis também, sabe? Mas eu acho particularmente um romance fantástico, assim, vale super a pena ler, super indico, né? E tem essa personagem central feminina que eu acho muito forte, porque ela experimenta, né? E ela vai vencendo tudo aquilo, embora tenha a irmã que seja muito punitiva e também tenha contato com homens que tem a partir desse contato com homens que ela tem tido experiências muito agressivas, né, em termos sexuais mesmo. Ainda assim ela tenta descobrir esse masculino, ela tenta identificar quem é esse cara que ela conheceu uma vez na rua passando. E ela encontra, ela vai na casa, no apartamento dele, se esconde no apartamento dele pra saber quem ele é. Lembra, olha só como que as coisas se encaixam, né? Lembra do Eros, que ele não podia ser visto? Não podia ser conhecido? É que tá. Ela entra no quarto dele pra saber quem ele é, entendeu? No final das contas ela também queria saber quem é esse Eros, quem é esse Ânimos, que não pode ser visto, que tá distante, né? Que some. É interessante, cara. O romance é muito bom. O romance é muito bom mesmo. Me lembrou um pouco como se fosse um anti-Baudelaire. Quando você vê Alma Passante, esse homem apaixonado, se apaixona por aquela mulher no meio da multidão passando ali. Uhum. E agora é o momento inverso, né? Essa mulher que vai em busca desse homem. Não, e eu acho interessante isso, porque geralmente em algumas narrativas mimetizam a mulher justamente com essa potência sexual, quase como se fosse objeto, né? E ela não, ali era uma angústia sexual dela mesmo, né? Ela não estava bem resolvida sexualmente nesse sentido, estava buscando alternativas, né? É muito interessante, cara, eu gostei bastante do livro, gostei bastante mesmo. E você vê algum problema em ver, tipo, homens escrevendo sobre personagens femininos? De forma alguma, de forma alguma. Eu gosto muito de ler homens quando falam de mulheres, gosto mesmo. Esse Chico, por exemplo, ele conseguiu atingir uma profundidade que a maioria dos homens não conhecem, né? E eu, enquanto homem, ler uma obra dessa tá mais próximo desse feminino, né? E no fundo, acho que o Chico só escreveu para compreender esse feminino também que tá dentro dele, né? Eu não vejo problema nenhum dos homens escreverem sobre o feminino, porque a produção literária, a produção artística é livre, né? Não tem essa necessidade de se politizar também a arte, né? Acho que ela tem diversas facetas, pode se manifestar politicamente ou não. E o Chico faz isso com muita propriedade, porque no final das contas ele está falando dessa Eunice que está dentro dele, né? No final das contas ele está falando dessa mulher que está dentro dele, né? Então, sobretudo o romance é muito pessoal, né? Uma narrativa, uma história é muito pessoal. Sempre é uma confissão do seu próprio autor, por mais que ele fale de outras histórias, sempre falando dele mesmo, né? Só voltando às questões que eu estava falando, então eu vi isso na Mari Salomão. Eu vi muito isso na Carla Madeira, nos livros dela. Tudo é Rio, né? Tudo é Rio, ela vai trazer a questão da maternidade também. Ela vai trazer muita questão do... Ela traz muito corpo, ela trabalha o corpo. Tanto que você tem um triângulo amoroso, nada convencional, com uma prostituta. E o livro começa falando da Lúcia, essa prostituta. E ela é totalmente visceral, ela fala puta e pronto. É o início do livro. Que a Lucy... E quem situa essa puta, né? Que mulher que é essa? Ela vai falar que ela deseja ser puta. Sim. Era o desejo dela. E ela traz assim dessa forma muito aberta. Isso que eu gosto muito da Carla. Ela vai trabalhar sempre o corpo. Vai ser esse corpo direto. Parece que ela arranca aquela questão do sensual, que a mulher você tem que ir tateando. Não, ela fala se ela quer ser puta, é porque ela gosta. E aí depois você vai conhecendo a história desses personagens. Isso é fantástico. Em véspera você tem de novo a questão da maternidade de uma mãe que abandona o filho na calçada. Ela tá no ápice de muita coisa comum para todas as mulheres no dia a dia. Trabalha fora, tem que cuidar do filho, cuidar da casa. O marido está ali meio só orbitando, mas parece que não acessa totalmente. E num rompante de raiva, que o menino chuta a cabeça dela, ela abandona o filho no meio da rua e vai embora. Eu acho que muitas mulheres passam por isso na cabeça, né? Sim. Eles não abandonam, mas passa. E é legal porque ela escancara, né? Ela escancara esse desejo que eu acho que muitas mães às vezes passam de... Porque é ambivalente mesmo, A mulher talvez não queira cuidar de criança, ponto. Né? E a mãe vive essa ambivalência.
né? Ela experiencia isso. Tem um livro interessante chamado Livro de Lilith. E o livro de Lilith é de uma autora junguiana chamada Bárbara Kultov, e ela faz uma análise do aspecto da sombra do feminino, ou seja, esse aspecto que é renegado, que é excluído, sabe? E que talvez não seja reconhecido imediatamente pela consciência, mas que está ali, né? Quando ele é reconhecido, geralmente aparece em sonhos e sempre é um outro sujeito, um outro alguém, né? Mas que manifesta características que você quer realmente esconder, né, da consciência, mas ele está ali. E enfim, é um livro curioso porque Lilith é a figura, né, a entidade que devora os próprios filhos, né? Que fica debaixo da cama dos casais para recolher o sangue dos homens, para nada florescer. Ela é profundamente sensual e sedutora, né? E isso causa um pavor imenso nos homens. Os homens têm essa imagem do feminino também gravada em si, né? E ao mesmo tempo que é sedutor, é poderoso, causa medo, causa terror, né? E em certa medida talvez seja essa faceta de Lilith mesmo, né? Lilith nas relações sexuais fica por cima porque se recusa a ser dominada. Essa característica de não dominação do feminino, da mulher, eu acho importante, né? E se expressa justamente na ausência do homem, porque ali é a mulher com ela mesma, né? E é interessante isso, porque Lilith, dentro da mitologia, a gente pode encontrar isso dentro da Cabala também, enfim. É Lilith que seduz Eva a cometer o pecado original, a comer a maçã. Não é o diabo, é Lilith, quanto serpente. Né? É Lilith que seduz Eva, né? E eu acho que depois desse primeiro encontro de Eva com Lilith, sempre existe um pouco de Lilith em Eva. Sempre existe um pouco de Lilith em cada mulher, né? Tem um feitiço que é atribuído a Lilith, que a mulher deve, por um tempo, olhar muito por um espelho. Depois que ela se olhar muito nesse espelho, ela deve enterrá-lo, fazer todo um ritual, e o primeiro homem que desenterrar esse espelho vai ficar perdidamente apaixonado por essas imagens femininas gravadas no espelho, por essa mulher que se olha por muito tempo no espelho, né? E eu acredito que quando as mulheres se olham no espelho e enxergam essa figura potente de Lilith, estão olhando justamente para si mesmas, né? Quando olham para si mesmas, olham para esse aspecto de Lilith, esse aspecto também do pecado, né? E o que seria então essa mulher grávida aqui, essa mulher mãe que abandona o filho? Tem a ver com essa energia de Lilith que devora os próprios bebês, né? Essa energia de dizer não, de não se submeter a alguma coisa. Não quero me submeter à maternidade, não quero me submeter ao marido, não quero me submeter a uma casa para limpar. Isso é Lilith, né? Não quero, não, né? Então, sim, talvez algumas mulheres devam dizer não algumas vezes, né? Porque é uma característica intrínseca a elas, né? Tem um pouco de Lilith em cada mulher, né? Acho que é a quebra do contrato social, né? Quando uma mulher olha para si mesma no espelho, ela olha para Lilith também. Esse poder de Lilith, né? A Bárbara Kultov escreveu um livro no terceiro ano, que é interessante isso, para falar dessa faceta também de doação feminina, né? Essa ideia de que a mulher também tem um pouco de magia, né? A mulher, ela é mágica, por excelência, né? A gente busca lá na mitologia a figura de Medeia, por exemplo, né? Como a bruxa. A mulher tem essa característica de bruxa, de transformar uma coisa em outra, né? O útero, simbolicamente falando, é isso. É transformar uma coisa em outra, né? É dar a luz a uma outra vida, né? Então, assim, a mulher tem um pouco de mágica também, sabe? A mulher é mágica mesmo. Enfim, né? Eu acho que esse assunto rende muito papo, né? A gente fica a noite toda falando. E que me lembra também um outro livro, Sweet Tokyo, que você vê uma mãe dentro de um avião, quando ela prende o cinto na criança, a criança tem um surto dentro do avião. E essa criança fica ali desnorteada, berrando, todo mundo olhando para a cara da mãe, naquele tipo, você não sabe cuidar dessa criança, até que o avião atinge uma altitude e pode soltar os cintos. Quando ela solta o cinto, ela pega a criança dá um tapa na cara da mãe. E aí a mãe fica naquela situação de apreensão, tipo, o que eu faço? E ela recebe outro tapa. E aí ela já vê que entrou um atrito ali entre as duas, e ela fica entre o que eu faço e o que eu posso fazer. Mas de qualquer forma ela é punida, é ela que recebe a tapa na cara. É ela que tá recebendo tapa. E aí a criança agride ela outra vez. E aí ela pega a filha e vai em direção ao banheiro, leva um tapa na cara dessa criança. E o avião se divide entre pessoas que estão olhando com um olhar de espanto, falando como uma criança, pode fazer isso com a mãe, e aquele outro grupo que acha um absurdo ela reprimir a criança. E aí ela entra... O que uma mulher faz nesse sentido, né? O que uma mulher pode fazer? Tem uma música do Tom Zé, eu adoro Tom Zé.
E o Tom Zé tem uma música chamada Mãe, que ele vai falar disso, né? Dessa experiência de uma mulher lidar com uma criança, né? E sobretudo o olhar do outro, né? Então tem um momento que ele vai falar justamente isso, do olhar dos parentes, do olhar dos outros sobre a moralidade dela, né? O olhar moralizante sobre ela, né? E eu acho isso muito interessante, né? Porque querendo ou não, quando a gente fala dessa mulher com o filho nos braços, é a mulher que tem que fazer umas escolhas, tanto para si quanto para o filho, né? E como essa mulher é tratada, né? Como essa mulher é tida e vista pelos outros, né? E, enfim, eu acho que esse assunto me interessa bastante e eu sou encantado por essa música, de verdade, assim. São Zé é uma delícia. E o legal é que o desfecho dessa cena é a mãe com a filha dentro do banheiro, a filha chorando de raiva dessa ira que ela tá, e a mãe chorando porque ela também não sabe como agir. São duas pessoas angustiadas. Duas pessoas. Assim. Mas é assim mesmo. Eu acho que assumir a ideia de que não saber o que fazer, né, é normal, é natural. Né? A gente esquece também que ninguém nasceu mãe, né? Não, todo mundo nasceu filho, né? Ninguém nasceu mãe. Né? E daí a importância do coleguismo feminino, né? Essa ideia das mulheres falarem de coisas que são delas, né? Ter essa proximidade. Então, a mulher num processo de gravidez, ter alguém, uma mulher que acompanhe ela, né? Uma mãe, uma prima, uma amiga, que seja, né? Mas que possa estar ali próximo, né? E claro, a participação do homem, se estiver o homem na relação, né? Esteja ali, que escute, que atente, né? Porque obviamente o homem vai ser pai, né? Então que esteja ali realmente. Ele tem que estar, né? Tem que estar, né? Bom, nem sempre tá. Isso é o mais interessante, né? Ele não está, mas esse olhar sempre voltado para a mulher. É profundamente moralizante essa condição da mãe solteira, né? Essa ideia da mãe solteira me chama muita atenção, né? Porque pressupõe a ausência do homem, né? Então que homem é esse, né? Que homem... A questão é, e eu acho que essa é a minha questão, que homem supriria uma mulher? Entendeu? Existe? É possível? Né? Talvez não seja mesmo. Né? Assim, o que é ser homem? Entendeu? O que é isso? Para uma mulher, né? Passa pelo olhar da mulher, né? Essa ideia dessa experiência de ser homem. Então eu acho que tem a ver com isso, sim. Né? Tem a ver com isso, sim. Você acha que precisa de um outro, independente de sexo, para se compor uma felicidade? É possível ser feliz sozinho, já diria Tom Jobim, né? Mas não, eu sei que você gosta muito do Lacan, né? E o Lacan vai dizer pelo espelho, né? Precisamos do outro para nos constituir, da atenção do outro, do olhar do outro, do que o outro pode representar para nós dentro da nossa fantasia, né? Como Freud vai falar da possibilidade da fantasia infantil, é isso. É o que o outro representa para mim, dentro do meu contexto, da minha fantasia, né? Aí os casos de fobias, neuroses, em geral, se constituem justamente aí, né? Dessa fantasia, de tentar entender o que é o outro, né? O Lacan vai falar do imaginário, do real, né? Esses espaços vazios em que o real ele é vazio, né? Ele não tem significado, né? Preenchemos o real de fantasia o tempo todo, entendemos o real pela fantasia, né? Então é a partir da fantasia, e talvez seja a fantasia, a psicanálise, de modo geral, a psicologia junguiana também é a clínica da fantasia, vai lidar com essa experiência do que não é, mas é como se fosse, né? A experiência da leitura dentro da psicanálise é o como se. A coisa não é, talvez porque a coisa não tenha, essencialmente, seja nada mesmo, talvez a coisa não se constitua. É possível compreender então a coisa como se ela se fosse, entendeu? É uma metáfora, né? Não é, mas é como se, entende? E a partir do como se a gente faz aproximações, a gente tenta compreender melhor a coisa, né? E eu acho que a psicanálise, nesse sentido, a psicologia junguiana também faz isso muito bem, diferente de outras abordagens da psicologia, né? Eu vou falar que o amor não existe, né? Mas... O amor não existe, o sexo não existe. Não existe uma relação sexual, eu já falei isso. Porque é fantasia. É fantasia. É fantasia. Você está realizando seu desejo. O amor também pra ele nesse sentido seria uma fantasia, né? Embora também eu acho esse assunto muito interessante, assim. A gente já falou no Lacan aqui já. Eu quero muito ler os escritos dele. Também quero. E os seminários, são longos, uma vida. Você quer estudar o Lacan, tem que ir para os seminários mesmo, tem jeito. Tem o Zizek, uma introdução dele muito boa também, que faz o Lacan, e tem uma outra que eu vi na faculdade também que eu gostei. Eu gostei do Zizek, mas ele pega a teoria de Lacan e ele vai jogar muito na parte social. Então, se você não tiver um mínimo de noção do que é aquela teoria, você vai ficar meio, mas não tô entendendo.
que ele não vai explicar. Lacan, o que é o estádio de espelho para Lacan? O estado de espelho, né? Uhum. O que é o estado de espelho para Lacan? Ele não vai explicar isso. Ele vai explicar o estado de espelho no coletivo. Uhum. Jogado no social. Jogado no social. Tem um livro chamado Compreender Lacan, me fugiu o nome do autor agora, mas eu lembro que eu gostei bastante dessa introdução à faculdade. E ele vai expor bem os conceitos, acho que vale a pena a leitura. Vale a pena a leitura para quem estiver assistindo. Para quem não sabe, a gente trabalha na Livros, na livraria, né? E nossa função é justamente indicar livros, né? Livros. Pois é. Então tá aí uma indicação, várias indicações já foram feitas aqui, né? A livraria, inclusive, né? A Livros é uma livraria muito requisitada aqui em Poços de Caldas, né? E a gente acaba... Só em Poços. Não só em Poços de Caldas, temos 5 livrarias, né? E tem sido uma experiência legal, assim, de conhecer várias pessoas, né? O nosso trabalho é permitir isso, fazer amigos, né? Pra trocar ideias sobre literatura. E é uma experiência bem legal, né? Eu acho que é o que eu mais gosto, porque às vezes você não tem alguém próximo a você pra falar de literatura. Uhum. Às vezes você quer falar e a pessoa tá foda-se. Você quer discutir, você quer que alguém Não, isso, você... vender poesia, por exemplo, é um sacrifício. Quando chega alguém que é leitor de poesia, assim, eu fico assim, eu vou te dar atenção só pra você, porque é raro acontecer isso, né? E é legal, porque você acaba trocando uma ideia diferente, né? A pessoa, ela que gosta de poesia, ela é uma pessoa que, de certa maneira, ela quer falar de poesia o tempo todo, né? Porque tudo pra ela pode soar poético, né? E é muito legal, assim, eu fiz muitos amigos falando de literatura na livraria, foi uma experiência bem legal, assim, não abro mão nesse sentido, sabe? Foi uma experiência muito produtiva estar dentro de uma livraria, né? Já que entramos em poesia, você tem algum projeto de poesia? Vai sair agora uma antologia, né, que a gente faz parte. Né? Em fevereiro vai sair. Formas que dão no avesso, esse é o nome, né? E é um projeto legal organizado pela Corine e pelo Wellington Moraes, né? E eu acho que é bacana porque é uma forma de discutir literatura dentro de Poços de Caldas, embora o projeto tenha se estendido, né? Tem autores que seriam fora também, né? Tem o prefácio do Pedro Dorco, isso, também. Eu não sei se ele faz prefácio ou a orelha. Eu não me lembro agora também. Mas, de qualquer forma, é um projeto legal, assim, eu acho que é assim que se faz literatura, se divulgando mesmo, né? O meu grupo de poetas tem interesse em se divulgar, de ser lido, e por isso embarca em um projeto como esse, né? E eu acho muito legal. Eu saí em outras 2 coletâneas também, né? De poesia. E meus projetos, na verdade, já estão indo para outras áreas, né? Para a psicologia mesmo, assim, eu estou engajado num projeto que eu vou fazer com uma amiga, chama-se Vozes dos Palmares. A gente não lutou muito em relação ao nome, mas é um projeto que é vinculado ao terreiro de Umbanda e a ideia é escutar, ouvir as pessoas que frequentam o terreiro, né, que pertencem a essa comunidade do terreiro. E é um projeto que a gente realiza de forma voluntária, né, e particularmente eu acho muito bonito. Assim, a ideia de escutar alguém, né, eu acho muito interessante. Quer dizer, as pessoas têm histórias para contar, né? As pessoas têm histórias interessantes e eu gosto muito de ouvir, assim, eu cresço muito ouvindo. Então, eu achei bem legal o projeto que a gente está fazendo em torno disso. Dentro da literatura, só essa antologia mesmo. Eu escrevo muito pouco também, muito eventualmente, né? Mas em termos de projetos literários, eu acho que o que vale ressaltar é o seu livro, né? Você pretende lançar. Eu tive a oportunidade de ler o livro. E como eu disse isso pra ele, eu vou repetir aqui, é um livro muito experimental, ou seja, ele brinca muito com a experiência visual também dos poemas, tem um ritmo muito característico, ou seja, ele tem um estilo próprio de se constituir. É um livro que vai trabalhar com umas imagens muito significativas, busca inclusive algumas referências na psicanálise, né? Quando você fala do desejo, né? E cita inclusive os escritos do Lacan. E aquilo que eu falei com você, é um livro que tem que ser revisitado, é um livro que tem que ser visto de novo, tem que ser encontrado de novo, como se fosse uma amiga, como se fosse uma namorada, como se fosse uma terapeuta que você vê toda quarta-feira, assim, sabe? É um livro que tem que ser encontrado várias vezes, não é um livro que é para ser lido de uma vez só, de uma única vez, não, um livro que tem que manter uma constância, sabe? Encontros regulares, assim. E é um livro denso, não é um livro que é fácil de ser lido, e não é um livro comercial, é um livro que traz uma certa profundidade poética mesmo, que eu disse, tem estilo, né? tem forma. Eu acho isso muito legal, assim, acho que o dia que eu tiver coragem de publicar também,
tem que ser isso, né? Essa coisa de, não, realmente estou gostando daquilo que eu tô lendo, né? Eu acho que você gosta, né, das coisas que você escreve. É legal, assim, eu acho que isso de certa forma movimenta um pouco esse universo literário aqui do sul de Minas, né? É bom quando surgem autores novos, né? Isso é bem legal. Eu fico feliz com que você tenha gostado. Eu gostei bastante. Eu acho que ele é bem assim, não é qualquer pessoa que vai pegar e falar, nossa, que legal. Não, e aí quando se fala de boa literatura é justamente isso, né? Mas, é aquele tipo de leitura que nem todo mundo gosta, porque se todo mundo gostar geralmente é ruim mesmo, entendeu? Esse tipo de leitura que tem gente específica que gosta daquilo, né? E eu acho isso muito vantajoso, assim, pra você enquanto autor, porque você acaba encontrando nichos específicos, assim, né? Existem grupos de leitores, a gente trabalha na Diabetes, que eu conhecendo todos, né? Tem livro que atende determinado grupo, tem livro que não, né? não quer dizer que seja ruim. E não necessariamente quer dizer que seja ruim, né? Quer dizer, um leitor de Paulo Coelho não vai gostar de ler Dostoiévski, por exemplo, né? Pelo menos não diretamente, assim. E eu acho que a mesma coisa pode acontecer com todo autor, né? Quer dizer, o autor também, ele seleciona seus leitores, né? Sim. Quando ele escreve, ele está selecionando. Vai ter gente que vai gostar daquilo, tem gente que não, então... Mas eu estou bem feliz com o livro. Eu acho que o primeiro que eu escrevi foi muito na necessidade. Eu falo que ele foi um vômito, eu precisava vomitar. Então foi muito rápido. Agora esse, eu estou aproveitando o processo. Sim. Que eu acho que quando eu escrevo é quando eu me fixo no mundo. Então eu tenho um outro olhar sobre a vida, sobre as coisas. Muito interessante. E eu acho que quando eu escrevo eu me fixo, parece que eu me ancoro. Parece que eu tenho uma âncora que me deixa aqui e eu consigo olhar à volta e me manter ali. Então essa vez eu aproveitei muito o processo, tanto que eu ia lançar ele o ano passado, em abril, no meu aniversário. Quando eu fizesse 30 anos eu ia lançar ele, que eu queria que algo marcasse os meus 30. Sim. Só que quando eu li eu falei, não tá pronto ainda. E aí foi todo o processo do ano todo, eu lendo, relendo, escrevendo, apagando. Quer dizer, a ideia de revisitar o livro não serve só para os leitores. Você revisitou ele várias vezes. Foram vários encontros. E para revisão eu precisava desses distanciamentos. Então Sim. eu lia, pegava um dia, lia, relia, mudava, cortava, arrumava a digitação e abandonava. Eu passava tipo 1 mês, 2 meses para depois eu voltar, e era legal porque parecia que eu estava lendo ele pela primeira vez. Quer dizer, então cada encontro é novo também. É novo. E aí eu li, eu via outras coisas, falei, nossa, acho que nem eu tinha percebido isso E daqui. como é que fica essa tua dimensão feminina nos seus poemas? Porque o próprio lírico de diversos poemas são femininos, né? E existe uma sensualidade muito feminina também no livro, né? Essa sensualidade que se mostra, né? Esse poema que se mostra, esse poema que quer ser visto, esse poema que é voluptuoso mesmo, que é sensual mesmo, né? É bem feminino isso, eu acho, no poema, né? E assim, eu acho que essa característica do feminino é em si, né? Porque você usa os personagens que constituem um poema de forma feminina, né? Então você usa eu mesma, não eu mesmo, né? E você se coloca como Macabeia, né? Usar esse nome Macabeia, que é um personagem feminino, eu acho muito interessante também, né? E tem peso, né? O nome de Macabeia pra mim tem muito peso. Muito peso. Clarice pra você é muito importante, né? Extremamente. Tudo que eu aprendi a brincar com o texto, com a narrativa, com a pontuação, vem tudo de Clarice. Clarice Lispector. E eu acho maravilhoso, tipo, começar uma poesia com uma vírgula. Ou com um ponto final. Às vezes acabar com 2 pontos. É interessante, a Clarice teve vezes que ela falava pro editor dela, olha, não mexe em nada no meu texto. O texto ele é pra ser assim, não quero que corrija o meu texto. Eu não tire essa vírgula daí. Entendeu? Ela é fantástica. E eu gosto dessa coisa de ter um respiro próprio, né? Eu coloco o respiro da forma que eu quero. Falando de autoras poetas, é uma autora contemporânea de São Paulo, muito interessante, linda, atriz também. Você fica hipnotizado com aqueles olhos dela. Sei lá, se o texto que ela tivesse que interpretar fosse parabéns pra você ficaria encantado por ela. Assim, qualquer coisa que ela dissesse com aqueles olhos olhando pra você ficaria encantado. E os poemas dela têm o mesmo peso, a mesma sedução que os olhos dela têm, sabe? Assim, os poemas são fantásticos.
Tem até que eu te comentei com você, né? Ela dedica o livro ao psicanalista dela, né? E a dedicatória é assim de forma. Ao meu psicanalista que, apesar de mim, não me comeu. Tem um dos poemas dela que ela diz assim: depois que uma mulher vira homem, o homem vira o quê? Né? Porque algumas mulheres tomam essas iniciativas muito masculinas, né? Assim, quer dizer, agregam esse masculino em si também, né? Mulheres empresárias, mulheres que cuidam da própria vida e não dependem de homem, né? Isso eu acho muito interessante e ela evoca essa imagem. Existe uma sensualidade nos poemas também. Ela é uma autora fascinante. Ela vista daqui, isso é um fogo de artifício, porque ela está lá em São Paulo, né? Eu só consigo ver ela daqui distante. Mas é uma autora fascinante, jovem, tem 26 anos de idade, se não me engano, é uma poeta fantástica, assim, vale muito a pena conhecer. Ela tem um estilo muito característico, foi abraçada inclusive pelo Marcelino Freire, né? E, enfim, vale muito a pena conhecer. O livro dela chama-se Palato Duro, né? Ela lançou um primeiro chamado Orações Subordinadas, mas o Palato Duro é fantástico, tem inclusive autografado, né? Vale muito a pena. A Camila é fantástica. Camila Ferrazan se chama. Muito boa. Isso muito me lembrou a Angélica de Freitas. O útero, o tamanho de um punho, né? Maravilhoso. O milkshake dela também é muito bom. Esse ainda não li. Esse eu quero ler. É maravilhoso. Né? Olha, cara, os poetas, assim, o que mais me chama atenção mesmo é o Camilo Ferraz, né? Embora eu goste muito da Ana Martins Marques também, eu acho fantástico. Gosto ali do pessoal da Poesia Marginal, Ana Cristina César, do Torquato Neto, Alice Salomão, Cacasso, né? Eu passei bastante por essa turma, sabe? Acho que mas assim, o que mais me influenciou nisso foi o Caminhão, né? Gosto profundamente do Drummond influenciou muito eu, né? Eu falo isso assim, tipo assim, bom, já se encontramos algumas vezes eu e ele, né? Então acho que somos aí. Tem o WhatsApp dele, né? Mas é um poeta fascinante, assim. Acho que na poesia não vou nada mais significativo, porque dessas vozes femininas tem também aquela que escreveu Jockey, não fugiu o nome dela, tem que parar de beber. Escreveu Jockey, é uma poeta portuguesa fixada aqui no Brasil, putz, linda também, não fugiu o nome dela. Bom, gente, chama-se Jockey o livro, tá? Fantástico. Eu bebi demais, eu acho que eu me esqueci o nome da autora, mas enfim. Uma maravilhosa que fica nessa corda bamba da literatura é a Lily Bay, né? Ah, Lily Bay. Você não sabe como defini-la? Poeta? O Peso Pássaro Morto é uma grande poesia aquilo ali, né? E ela, embora também, quando ela se diz poeta, eu cheguei a ler uns poemas dela esparsos, assim, meio aleatórios, e ela tem um estilo muito característico. Eu acho que quando ela escreve uma prosa poética, sim, né? Porque quando ela vai fazer prosa também é diferente, não é a mesma coisa que quando ela escreve poesia, né? E o Peso Pássaro Morto é fascinante, né? E a mistura é linda, né? Você olha pra ela, é uma mulher linda. E uma obra fascinante, né? O Peso Pássaro Morto, e agora Pequena Biografia de Deus, né? Também. Uma poeta que eu gostei de conhecer, embora não seja assim tão famosa quanto a Lily Bay, mas que vale a pena, é a Maite Proença. Ela escreve alguns poemas também muito interessantes, mesmo nome da atriz, né, uma amiga querida, e ela se divulga assim muito eventualmente, mas escreve muito, muito bonito, né. E, bom, com um nome desse, né, não tem como ela não ser famosa, um dia, quem sabe, ela se torna, né? Alguém um dia conhece os poemas dela assim, com mais profundidade. Mas é uma autora muito interessante também, pessoal que tem em casa vale a pena pesquisar, viu? Eu lembrei da Karina Burr. Eu li o livro dela o ano passado, excepcional, assim. Esse livro, até hoje, eu não sei falar dele. Mainá é um espetáculo, sabe? Ela tem uma profundidade, uma reflexão que ela te bota pra pensar, mesmo se você não quiser. Tá? Mainá é aquela menina esperta, sagaz, e ela incomoda as pessoas, né? Porque ela gosta de refletir sobre a vida. Tudo ela tem um ponto, um contraponto ali, e as pessoas, ela vem ela de novo, com as sonorotas dela. É excepcional, eu amei o livro, indiquei ano passado, indico de novo, assim, leiam Mainá. E é um livro que eu quero ler daqui a um tempo, porque eu acho que eu não tinha uma alma preparada para ler aquele livro no momento que eu li. Acho que eu preciso de mais experiências de vida para ter um outro tipo de contato com Mainá. Legal. Porque ela me trouxe experiências e sensações assim absurdas.
Eles causam isso na gente, né? Uma poeta que eu gostei muito, carioca, inclusive, e ela grava uns vídeos no YouTube, e é tão gostoso escutar essa voz dela, porque você reconhece essa voz dos poemas, né? Acho que os poemas seriam diferentes se ela tivesse outra voz também, né? Por mais que os poemas sejam gráficos, escritos, eles são essencialmente ligados à voz dela, uma coisa bem visceral, assim mesmo, né? Parece que os poemas dela são todos presos na garganta, sabe? No final das contas, não estão nos livros, estão na garganta dela. A voz dela é importante no poema, porque o ritmo que ela imprime no poema é interessante, né? E Yasmin Nigri se chama a autora, e ela escreve um livro chamado Bigorna, de poesia. E ela explora muito essa dimensão do feminino também, da mulher, né? Ela tem um poema dela chamado Mulher Maléfica, se não me engano, uma coisa assim. Que ela vai brincar um pouco com essa ideia desse... O que é ser mulher hoje, né? E é justamente esse tema que ela vai pontuar nos poemas, sabe? Claro que parece sensualidade, claro que parece esse tema do amor também nos poemas, mas especialmente esse livro eu acho fantástico para falar dessa experiência da mulher, né? Porque no final das contas é a Yasmin, que é uma menina jovem, deve estar com uns 25, 26 anos hoje, e em diálogo consigo mesma, né? Inclusive a própria sexualidade. Ela é fantástica, assim, vale muito a pena. Bigorna se chama o livro, muito bom mesmo, assim, vale a pena. E é bom ver quantas mulheres novas, né, têm se lançado e com tanta potência, verdade, e parece que estão totalmente prontas, assim. Tipo, eu já sei o que eu quero, a minha poesia fala disso, eu preciso falar disso, e ela emprega aquilo com muita força e potência, e parece que nada detém. Talvez a mulher seja seguir mesmo, ninguém segura, né? Essa força. Não tem barragem alguma que para essa força, né? Cara, que legal, eu acho que a nossa conversa rendeu bastante, né? Embora eu acho que talvez eu devesse ter bebido menos, enfim. Mas de uma hora, acho que é bem o suficiente, a gente também não vê se tem alguém que sabe a vontade, pelo menos quando tive conversa. Né? Eu acho que foi muito bom. Escutem Segunda DP, viu? Essa música é locomotiva da Segunda DP. Então vamos encaminhando para o final. Antes de acabar, eu queria agradecer muito duas pessoas que estão fazendo parte do meu livro. O primeiro é o Bruno, que é o ilustrador que fez a capa. E quando eu pensei em fazer um próximo livro, eu pensei, tipo assim, eu preciso que o Bruno esteja de alguma forma no meu livro. Porque eu acho a arte dele maravilhosa, tanto que fosse muito bonita mesmo. Eu amei a arte dele, trouxe várias outras coisas, e ele enxergou coisas que eu não enxerguei no livro, então foi muito legal essa troca com ele. Quando fizer a divulgação do livro, eu vou colocar o arroba dele, vocês também conheceram o trabalho dele, é muito sensacional. E outra pessoa que eu quero agradecer e já fazer o jabá é do meu amigo Nick Sommer. Esse é o livro dele, Diverso Inverso, maravilhoso, eu sou muito fã do Henrique, escreve super bem, estará conosco na antologia. E não tem como não falar do Henrique, ele faz a apresentação, ficou excepcional. E também é uma pessoa, eu imaginei, no próximo livro tem que ter o Henrique, porque é uma forma também das pessoas conhecerem ele de alguma forma. E eu falei pra ele que ele não cabia em uma orelha, ele merecia muito mais, e ele faz a apresentação do livro. E eu achei maravilhosa, ele mandou, ele falou, tipo assim, só o primeiro esboço pra ver se você gosta, assim, tá maravilhoso. Assim, eu não mexi em nada, sabe, assim, ficou sensacional a apresentação que ele fez. Gosto muito dele, da escrita dele. E como o Lucas iniciou os trabalhos lendo uma poesia, eu vou finalizar não lendo uma minha, que eu aproveitei para fazer o jabá do meu novo livro. Então eu vou ler a poesia da Alice Ruiz, que eu gosto bastante, e eu acho que costura toda a conversa que a gente teve aqui hoje, e eu vou ler aqui para vocês. Era uma vez uma mulher que via um futuro grandioso para cada homem que a tocava. Um dia, ela se tocou. Não tem que falar mais nada depois dela. O poema já fala por si só, né? Ele fala por si só e fala muita coisa, né? Quer agradecer? Eu quero agradecer primeiro quem ficou aqui até o final, né? Eu acho que tenho muito que agradecer. Quero agradecer a você por participar do projeto. Eu achei que foi divertido e acho que a gente pode fazer isso mais vezes, né? Sobretudo agradecer a você. Eu também agradecer você pelo convite. E a gente foi construindo juntos esse projeto. Está em processo. Estamos, né? E eu gosto dessa coisa leve, assim, de não ter roteiro, como quiser. Legal, mas... Também acho melhor ser mais fluido. Mais fluido, com certeza. Tem tema ali no fundinho, mas... as coisas são... Vai rolando. Vai rolando. Eu te agradeço, fiquei bem feliz quando você falou de fazer o convite. Acho que
que foi uma boa ideia essa, né? Vamos fazer mais vezes. 2 Lucas poetas. 2 Lucas poetas. É verdade. Para falar sobre literatura. Acho que é isso. Agradecemos todos e todas. E todes. E todos. Somos inclusos. É isso. Obrigado, Até a próxima. gente. Até a próxima.